Esta é a história dos Estados Unidos. Vista em cores pela primeira vez. Mais cedo no século XX, americanos começaram a trabalhar menos e se divertir mais. E tempo livre torna possível um novo modo de vida. E não se esqueça, cara, hoje é o dia em que venceremos. As crianças começaram a ir para acampamentos de verão. E qualquer garota pode ser Miss América. Estou tão animada, não sei o que dizer. O tempo livre se torna um grande negócio. Que todos estão entrando. Meu nome é Macbeth. Gastando milhões apenas para se divertir. Esta é a história dos Estados Unidos se divertindo, como você nunca viu antes. Em 1905, cidade de Nova York. Um vídeo antigo de Thomas Edison segue um grupo de jovens meninas até o ponto realmente mais animado em toda a cidade. Coney Island, no Brooklyn, lar dos primeiros parques de diversão da América. E de alguns dos primeiros lugares onde lucros são feitos por diversão e entretenimento. Milhares vão para Coney Island, onde emoções em 3 parques esperam aqueles que podem pagar. Na Dreamland, passeios com camelos exóticos passam por calhas d'água. No Parque Steeplechase, o ingresso de 25 centavos dá acesso a 25 atrações. O que esse barril peca em questões de segurança, ele compensa em diversão. A maior atração em Steeplechase, uma queda livre de cavalos de madeira em trilhos. Eles terão que esperar mais 22 anos para a montanha-russa Cyclone abrir. E no Parque Luna, 250 luzes elétricas deixam tudo mais brilhante que o horizonte de Manhattan. Assim como a fama dos parques de Coney Island se espalha pela nação, o negócio do entretenimento que o parque ajudou a criar também. Um negócio que vai ganhar uma nova onda de energia dos esportes. Junho 1910, Reno, Nevada. 300 trabalhadores estão construindo uma arena de 22 mil lugares para a luta do século. É a primeira vez que um local de boxe é construído para sediar uma única luta. O ex-campeão Jim Jeffries está de volta aos treinos, e não é só pelo prêmio de $101 mil. Ele tem algo a provar. Seu oponente é o atual campeão mundial, o texano de 32 anos, Jack Johnson. 2 anos antes, em Sydney, Austrália, Johnson ganhou de Tommy Burns e se tornou o primeiro homem negro a ganhar o título dos pesos pesados. Mas a ideia de um campeão mundial negro incomoda a América Branca. Jimmy Jeffries é citado ao dizer que está lutando para provar que um homem branco é melhor que um negro. A luta é tão significativa que em uma época onde filmagens eram raras, até os bastidores foram capturados. 20 mil pessoas de toda a América tiveram tempo e dinheiro para irem até Reno pagar $10, mais ou menos $240 hoje. E no dia 4 de julho de 1910, uma multidão em sua maioria de homens brancos estava nas arquibancadas. Jeffries, dito como a grande esperança branca, se recusa a apertar a mão de Johnson. Jeffries começa de forma agressiva. Mas Johnson é melhor lutador.
E o Jeffries logo se cansa. No 15º round, Jeffries vai a nocaute pela primeira vez em sua carreira. E depois é jogado para fora do ringue antes de desistir. Jack Johnson sai vitorioso. Campeão absoluto dos pesos pesados. Mas notícias de sua vitória levam a boatos de armação e a violência contra afro-americanos. O vídeo da luta se torna uma das matérias mais populares do ano. Mas temendo uma ação inflamatória em 1912, o Congresso baniu o transporte interestadual de filmagens de boxe. Ainda assim, o vídeo da luta de Johnson o tornou uma das primeiras celebridades de esportes nacionais. Sua grande fama reflete a crescente importância de esportes e lazer. Em uma era em que americanos têm mais tempo livre e mais dinheiro. Em 1916, as leis federais limitam a jornada de trabalho a 8 horas por dia. Agora, famílias americanas comuns terão mais tempo para relaxar e se divertir juntas. Tempo que muitos pais querem que seus filhos passem de uma forma organizada e saudável. As escoteiras dizem que expor meninas ao tipo certo de lazer desenvolve o caráter. A fundadora do grupo, Juliette Gordon-Low, é uma pioneira. Ela reconhece o potencial de filmes para promover a organização. Em 1918, ela encomenda uma dramatização filmada chamada The Golden Eaglet. O filme conta a história de Margaret, que descobre os benefícios das escoteiras. Ela aprende a passar seu tempo livre de forma significativa, desenvolvendo habilidades como cuidar dos doentes e até mesmo solucionando um crime violento. O filme mostra um dos primeiros retratos de acampamentos de verão. Uma nova experiência para milhares de crianças americanas. Em 1925, as escoteiras são pioneiras em acampamento feminino com 300 locais. Os pais pagam por volta de $5 por semana, $120 atualmente. O número de acampamentos de verão para garotos aumenta de menos de 100 na virada do século para mais de 1.000 em 1918. Acampamentos para ambos os sexos tentam construir autoconfiança, expondo crianças a valores ditos como em queda no mundo urbano. Eles promovem uma identidade americana moldada por trabalho em equipe. Um conceito que, para um grupo de cidadãos, é bastante atrativo. O jogo de beisebol semiprofissional é filmado em Fresno, Califórnia, em 1924. Os jogadores de ambos os times são todos descendentes de japoneses. Taizo Toshiyuki, aqui visto na câmera, filma a vida deles nesses raros e nunca antes vistos vídeos caseiros. Seu amigo, Isatoro Nakagawa, tem 2 filhos loucos por esportes, Johnny e Toshio. Eles são a segunda geração nascida americana, conhecidos como Nisei, nascidos nos Estados Unidos. Os Nisei veem esportes como uma forma de americanizar e ganhar o respeito de seus vizinhos brancos. Eles constroem uma comunidade de beisebol bem-sucedida, incluindo suas próprias ligas semiprofissionais na costa oeste. Johnny joga para o Clube Atlético de Fresno, filmado aqui em um jogo da Liga Nisei. Suas batidas lhe dão um apelido, o Baby Ruth Nisei. Apesar dos Nisei serem excluídos das ligas principais,
as grandes estrelas do jogo vêm até eles. Em 1927, Lou Gehrig e Baby Ruth jogam em Fresno, parte de uma turnê fora da temporada. Johnny ajuda o time de Gehrig, Larry e Lowe, a derrotar os Buzzing Babies de Ruth por 13-3. O irmão de Johnny, Toshio, foca no futebol americano. Seu apelido, Dyna, diminutivo de dinamite, por causa de seu poderoso tackler, em jogos como esse, no Fireman's Ballpark em Fresno. Apesar do futebol americano ficar atrás do beisebol em apelo às massas, é o esporte das elites americanas. E para as universidades de prestígio, é uma mina de ouro. O time Harvard Crimson tem dominado o futebol americano universitário desde os anos 1880. O estádio da Harvard em Boston comporta 42 mil fãs pagantes, trazendo para a universidade $429 mil por ano, mais ou menos 5 milhões atualmente. Esse tipo de dinheiro chama a atenção. Instituições menores veem esportes como uma forma de ganhar tanto dinheiro como reputação. Em South Bend, Indiana, a Universidade de Notre Dame ganha fama explorando seu time de futebol americano, os Fighting Irish. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Durante os anos 20, um imigrante norueguês chamado Knut Rockne transforma o time em uma força conquistadora e se transforma no primeiro técnico de futebol americano celebridade. Certo, vamos ficar espertos. Alguns de vocês não estão alertas. Eu não quero explicar algo para um grupo de 4 defensores se os outros ficarem parados. Vai! Rockne reconhece o poder da grande mídia para ajudar a criar sua marca. Deem o melhor! E permite câmeras nos treinos. Boa, time! Boa! A chegada do som faz com que a voz de Rockne se torne instantaneamente reconhecível para americanos do seu tempo. 7-1, 4-3, aqui, agora! Suas conversas agressivas se tornam lendárias porque ele as recria alegremente para os noticiários. Vamos lá, gente! Não se esqueçam, pessoal! Vamos pegá-los correndo e vamos! E não vamos parar até chegarmos no gol! Seu talento para publicidade é igualado ao seu sucesso no campo, construindo sua ofensiva ao redor do passe e se popularizando como uma arma para agradar a multidão. Sua zaga de 1924, composta por Jim Crowley, Elmer Leyden, Don Miller e Harry Studreyer, aterroriza oponentes com sua poderosa velocidade. Quando um repórter se refere a eles como os 4 cavaleiros do Apocalipse, o sagaz Rockne se encarrega de fazer todos os jornais ter uma foto dos 4 cavalgando. Para comandar o programa de futebol, Rockne ganha um salário não conhecido antes de 75 mil ao ano. 1 milhão hoje em dia. Em 1931, ele conseguiu uma porcentagem de vitórias de 881 partidas, um recorde mantido até hoje. O sucesso de Rockne com os Fighting Irish transforma o futebol em esporte nacional. Mas aos 43 anos, no pico de sua fama, a tragédia ocorre. No dia 31 de março de 1931, o avião em que voava quebra em Kansas, matando Rockne e outras 7 pessoas. Ele é a primeira celebridade nacional a morrer em um acidente aéreo. 100 mil pessoas fazem fila em sua procissão de funeral. O cortejo é transmitido ao vivo em redes de rádio. Agora, recreação se tornou uma parte valiosa da vida americana. Uma mistura de patriotismo, dinheiro e celebridades. E uma nova geração, buscando fama e fortuna, está preparada para assumir riscos enormes. Nos anos 20, os Estados Unidos estão cheios de jovens. Quase metade da população tem menos de 25 anos.
E muitos começam a procurar novas aventuras. Coisas estranhas como sentar no poste varrem a nação. O objetivo? Ver quem fica sentado mais tempo. Em Atlantic City, as pessoas são atraídas para o espetáculo de mergulho a cavalo. Muitas das pessoas buscando emoções são mulheres. Em 1920, elas conseguem poder votar e ganham 1/3 de todos os diplomas de faculdade. Em 1928, as mulheres já são 40% dos graduandos. Este filme caseiro foi feito no fim dos anos 20, em uma faculdade particular feminina desconhecida. Ele mostra a primeira geração que acredita que se divertir não é um privilégio, é um direito. As mulheres estão prontas para buscar novas oportunidades, e tempo livre é uma forma de forçar as barreiras. Um número excessivo de aeronaves pós-guerra e falta de regulamentação criaram uma nova forma de ousadia. O Barstorming. Nos anos 20, é uma forma de pilotos ganharem dinheiro vivendo com emoção. Uma garçonete de 19 anos de Nebraska chamada Lillian Boyer e seu piloto ganham o equivalente a $15 mil por dia para desafiar o perigo nos céus. Ela não acredita em correias de segurança. Em 1922, ela é filmada andando na asa do avião sobre Chattanooga, Tennessee, e nasce uma estrela. Esse vídeo mostra o enorme risco que ela corre, tentando pular da asa para uma escada abaixo de outra aeronave. Lillian se apresenta para grandes multidões por todos os Estados Unidos e Canadá, incluindo um truque surpreendente, onde ela se pendura por um fio entre seus dentes. Lillian está longe de ser a única mulher de sua geração quebrando recordes. O Derby Aéreo Feminino de 1929 em Cleveland, Ohio, é uma oportunidade para pilotos mulheres. No dia 2 de setembro, 18 mil pessoas viam Louise Taden, de 24 anos, ganhar uma corrida atravessando o país a partir da Califórnia em 20 horas. Mas, apesar de suas conquistas, as pilotos mulheres sofrem discriminação. Organizadores homens limitam a potência de cada nave para o que consideram apropriado para mulheres. Um repórter indulgente apelidou a competição de Derby da Florzinha. As mulheres ainda são mais propensas a ouvirem para ficarem quietas e serem bonitas. Em 1926, Norma Smallwood, de Oklahoma, foi coroada Miss América em Atlantic City. Ela é a primeira indígena americana a ganhar o título e, durante o ano de seu reinado, ganha 100 mil em aparições públicas. Mas a igreja e grupos femininos protestam contra a competição, dizendo ser muito comercial e até mesmo imoral. Em 1929, o concurso é suspenso. Uma organização rival preenche o lugar lucrativo e as competidoras chegam de todo o país para Baltimore, Maryland. A parte do debate não tem desafios. Esse tempo me lembra da Califórnia. Bom, eu não conheço a Califórnia, mas está parecendo muito tempo em Nova York. Os juízes se reúnem para dar para a Miss Buckeye Lake, Lillian Andrews, as boas novas. Miss Buckeye, é com grande prazer que lhe conferimos a honra de ser Miss América 1929 por unanimidade. Esse é o momento mais feliz da minha vida. Estou tão animada, não sei o que dizer. Muito obrigada.
Lillian termina com uma demonstração de equilíbrio e elegância. Mas controvérsias a cercam quando é descoberto que ela é modelo profissional do Parque Buckeye Lake, em Ohio, onde os investidores haviam posto dinheiro. Uma fama mais duradoura é conquistada pela versão feminina de Baby Ruth nos esportes, Mildred Didrikson. Ela é uma das atletas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Em julho de 1932, a texana de 21 anos é filmada nas provas para as Olimpíadas em Evanston, Illinois, onde ela vence 6 de 8 eventos. Serei grata por ter uma chance no time olímpico dos Estados Unidos em Los Angeles. Nos Jogos de Los Angeles, em agosto, ela compete no máximo em 3 esportes individuais aos quais as mulheres estão limitadas. Ganhando ouro nos 80 metros com barreiras, ouro nos dardos e prata em salto em altura. Mas apesar de suas conquistas, ela é afetada por atitudes condescendentes. Criticada por seu corpo atlético e sua aparência supostamente masculina. Mas ela se recusa a ceder. Ela começa a jogar golfe em 1935 e se torna a maior estrela mulher do esporte. Didrikson derruba 1000 bolas de treino por dia. E é fundamental para estabelecer a liga profissional. 10 anos depois, ela está ganhando 100 mil por ano, por volta de 1,100 milhões de dólares. Enquanto estrelas brancas do esporte ganham dinheiro e prestígio, negros americanos são segurados pelo preconceito. A maioria das universidades tem segregação racial. Mas as faculdades negras têm orgulho de seus times. Escolas como o Instituto Tuskegee, cuja equipe de torcida é registrada pelas notícias em jornais em 1934, em um jogo no Soldier Field em Chicago, contra a Universidade Wilberforce em Ohio. As líderes de torcida do colégio Booker T. Washington de Norfolk, Virgínia, usam pergunta e resposta para motivar a multidão. Um estilo diferente do usado por escolas americanas brancas. Como a equipe de torcida da Northwestern, filmada cantando Vai Northwestern em 1939. Mas apesar da recreação e diversão prosperarem no início dos anos 30, muitos americanos estão sitiados. Enquanto a Grande Depressão acaba com suas vidas, eles correm para o entretenimento para escapar das dificuldades. Em 1930, 8 em cada 10 trabalhadores assalariados receberam férias pagas. Com mais estradas pavimentadas e mais pessoas tendo carros, americanos saem para explorar o país. O cientista Arthur Sherman, de Monte Clemens, Michigan, vê uma oportunidade nessa alta de entusiasmo por atividades ao ar livre. Ele cria e constrói o que chama de vagão coberto. E dá início a uma loucura por veículos de lazer. Oh, tem alguém batendo na janela de novo. O nome vagão coberto é para trazer imagens do Velho Oeste. E se você tem dinheiro, um trailer pode ser seu por $395. Em 1931, Sherman vende 117. 5 anos depois, sua empresa produz 1000 por mês. Cada um é equipado com conveniências como banheira, fogão e até geladeiras.
Os modelos top de linha têm um aparelho de interfone para falar com o chofer. Que tal irmos mais rápido? Uns 30 quilômetros mais rápido. Em 1936, construção de trailers são a indústria que mais cresce, com mais de 400 empresas competidoras. Mas um pouco desse aumento é causado pela insegurança. A depressão leva milhares de proprietários à falência. Despejos se tornam comuns. E a venda de novas casas despenca. O trailer de viagem oferece uma forma barata de viver. É mais barato que tijolos e argamassa e tira a pressão do aluguel, hipoteca e taxas de propriedade. Em Detroit, o designer de carros Williams B. Stout introduz um trailer maior e de metal, que ele chama de casa móvel. Pode ser colocado permanentemente em uma base sólida. Stout acredita ser uma solução para quem não pode pagar uma casa. Em 1936, o número de acampamentos e trailers cresceu para 15 mil na América. Completo com utilitários como eletricidade, eles criam comunidades novas e semi-permanentes por todo o país. A era dos acampamentos de trailer chegou. E locais como este em Hampton Beach, New Hampshire, aberto em 1935, existem até hoje. Em 1936, uma estimativa diz que 300 mil americanos moram em trailers. Para alguns, essa é uma tendência preocupante. Metade da população dos Estados Unidos estará morando em trailers nos próximos 20 anos. Mas os americanos que estão sofrendo amam seus trailers. Eles permitem que as pessoas escapem de tudo. Nesta era de pessimismo econômico, as pessoas buscam todo tipo de fuga. Corridas de cavalo explodem na depressão. Atraem quase tanto quanto o beisebol. Como essa multidão aqui no Hialeah Park, em Miami, Flórida. Entre 1932 e 1935, 20 estados legalizaram apostas nas corridas. É fácil taxar e gera uma renda muito necessária. Americanos apostam 500 milhões por ano. O mesmo que todo o orçamento de defesa. Com altas apostas vem a alta competição. E nenhum prêmio é maior do que o do Derby de Kentucky. Fãs de corrida se arrumam bem e desfilam em Churchill Downs, como tem feito todo o primeiro sábado de maio desde 1875. Nos anos 30, o Derby é uma das tradições esportivas mais reverenciadas do país. Dezenas de milhares enchem as estradas, pagando 10 centavos para ficar nos traçados. Mas os melhores lugares são na Fileira dos Milionários. Cada corrida é precedida pela banda da Universidade de Louisville tocando My Old Kentucky Home. Antes dos cavalos se alinharem para a corrida de 2 quilômetros, celebrada como os 2 minutos mais animados do esporte. Em 6 de maio de 1933, uma luta amarga começa. Headplay por fora e Brockers Chip se aproximam do final pau a pau. E os jockeys se chicoteiam ao invés dos cavalos. É chamado de luta do final, capturada na foto mais famosa da corrida. Brockers Chip é declarado o vencedor, deixando o jockey Don Mitch feliz. Estou bem feliz em vencer a corrida. Ele e o rival Herbie Fisher são suspensos após uma briga fora da corrida. Mas o azarão Brockers Chip manda muitos apostadores felizes para casa. Prover americanos com mais tempo livre e lugares para gastá-lo é um dos objetivos do New Deal de Roosevelt. A Administração de Trabalhos em Progresso, ou WPA,
Constrói locais recreativos para incentivar a economia. 8 milhões de americanos são contratados para construí-los, incluindo mais de 3 mil estádios e piscinas, como essa no Harlem. 8 mil parques dão a milhões de famílias onde relaxar de graça. 12.800 playgrounds dão a crianças um mundo só delas, onde elas podem fazer o que crianças fazem de melhor. Quase todas as comunidades da América se beneficiam das novas amenidades, a um custo de 4,9 bilhões de dólares em 1935. O que pode ser a ideia mais inovadora dessa administração é chamada de Projeto Federal número 1. Em 1935, 27 milhões vão para as artes criativas. É uma tentativa inédita de promover música, arte e teatro americano. O que achou? O Projeto Federal de Teatro emprega 12.700 cidadãos, de construtores de sets a designers de roupas. 1.200 encenam em produções em escolas, centros comunitários e teatros, trazendo histórias como a peça antifascista "Isso Não Pode Acontecer Aqui" para novas audiências. Atenção, não achará livros proibidos aqui. E esse aqui? Esse camarada, Charles Dickens, ele não era um comunista? O projeto é conduzido pela escritora Hallie Flanagan. Ela está determinada a usar o teatro para combater o racismo. Em 1936, Flanagan contratou um novato de 20 anos chamado Orson Welles para produzir uma versão de Macbeth de Shakespeare com um elenco totalmente afro-americano. Meu nome é Macbeth! Vire! É a primeira vez que teatro negro recebe dinheiro do governo. Salve o rei! Welles transfere o núcleo escocês da peça para o Haiti. Contemplem! A produção fica conhecida como Macbeth Voodoo. O tempo é livre! Contemplem agora! Paz! Ela estreia no Teatro Lafayette, na 7ª Avenida, no Harlem, em abril de 1936. Um público de 10 mil pessoas trava a avenida por 10 quarteirões perto do teatro. Você não sabe com quem está falando. Sou o governante dessa terra. Tirano! E os astros Maurice Ellis e Charles Collins fazem da produção um sucesso de bilheteria em turnê no Norte e Oeste. Em 1939, os americanos gastam 3,8 bilhões de dólares por ano em recreação. E nem a guerra faz o país parar de se divertir. – 8 de setembro de 1943. No Madison Square Garden, em Nova York, até 50 mil espectadores assistem soldados e marinheiros competindo no maior concurso anual de dança do país. A febre do Jitterbug ainda está a todo vapor. Entretenimento eleva a moral, com o apoio do presidente Franklin Roosevelt. 2 anos antes, em abril de 1941, ele lança a primeira bola abrindo a temporada de beisebol no estádio Griffith, em Washington. O presidente lançou a primeira bola por 8 anos seguidos. Mas no final do ano, com a América em guerra, os donos de times questionam se as ligas principais devem continuar. Roosevelt valoriza a importância do beisebol para a moral nacional e pede que as grandes ligas continuem. Elas serão uma sombra do que eram antes da guerra. E vários astros, como a lenda dos Yankees, Joey DiMaggio, se juntam ao exército.
Para preencher o vazio, algumas figuras bem diferentes entram em cena. O jogo feminino foi desenvolvido por jogadoras como Josie Caruso. Eu sinto que o beisebol oferece oportunidades e chances de recreação. Eu me divirto bastante. Mas as mulheres ficam limitadas a jogos amistosos, apesar das torcidas animadas. Com o jogo masculino enfraquecido pela guerra, o dono do Chicago Cubs, Philip K. Wrigley, forma a primeira liga profissional feminina em 1943. Seu mantra é: pareça mulher, jogue como homem. As jogadoras devem usar saias e lidar com a dor de deslizar para a segunda base com pernas expostas. Cada jogadora ganha $80 semanais, caso ela siga regras de corte de cabelo, não fume e não beba. O cameraman amador Bud Nelson de Rockford, Illinois, faz um filme do melhor time da liga, o Rockford Peaches. Ele faz isso logo após o final da guerra, no jogo contra as Muskegon Lassies, no estádio Bayer, em Rockford. O elenco conta com as melhores jogadoras, incluindo a melhor rebatedora, Dorothy Kamanchek, e a jogadora de centro, Donnie Ferguson. Mas depois de 1945, com os astros retornando da guerra, a Liga Feminina não consegue competir. O público diminui rapidamente e em 1954 a Liga acaba. Apesar do fracasso, a ideia de condicionamento físico para ambos os sexos continua ganhando popularidade. O local para bodybuilders aparecerem é Muscle Beach, em Santa Mônica, Califórnia. Em 1948, um jovem diretor chamado Joseph Strick filma a praia em um documentário sobre essa subcultura americana. Loucos por exercício, fazem séries em equipamento rústico de metal, instalado para ser um projeto de construção da era da Depressão. O sol, o mar e a areia da Califórnia atraem obcecados por exercícios, que transformam a praia em um templo para seus corpos em forma e fazem valer o famoso apelido de Muscle Beach. É também o lar do biquíni, criado pela pioneira fisiculturista Abby Stockton, quando o tradicional maiô completo se torna muito restritivo para seus exercícios. As estrelas de Muscle Beach atraem multidões. Este filme de 1954, de um cinegrafista desconhecido, mostra a estudante e adolescente de 17 anos de Inglewood, Califórnia, Barbara Thompson, indo receber o título de Miss Muscle Beach. Ganhar o troféu significa repelir os avanços do apresentador. Fisiculturismo não é só popular, é lucrativo. Pergunte a Charles Atlas. Sua opinião? Todo homem precisa se exercitar, como mostrado nesse filme promocional de 1946. Eu leio milhares de cartas de pessoas querendo ser mais saudáveis e felizes. Outro dia, um homem rico me ligou e ele disse: Charlie, eu perdi $500 mil. Eu vou explodir a minha cabeça. Eu disse para esquecer e fazer exercício. E deixe ensiná-lo a ser forte dessa forma. Atlas cria um programa de exercícios para o homem comum. Ao invés de barras, seu negócio entrega por correio apenas programas de exercício, economizando no transporte e ganhando milhões. Qualquer um pode fazer os exercícios em casa.
Atlas se torna uma celebridade internacional, ganhando dinheiro e fama ao explorar o tempo livre como negócio. O conceito de vender forma física para pessoas comuns também impulsiona uma das organizações mais bem-sucedidas do país, a Little League Baseball. É criada por Carl Stotts, da Pensilvânia. Sabe, temos que fazer todo o possível por nossos garotos. Só serão jovens uma vez. Stotts tem uma visão igualitária. Não há testes. Ninguém é cortado. Cada jogador tem uma chance igual de entrar em um time de acordo com sua habilidade. A abordagem depende de voluntários e os próprios jovens ajudam a construir campos. A Little League é vanguarda em avanços de segurança como chuteiras de borracha e capacetes obrigatórios. No início dos anos 50, ela conquista o país. Este filme promocional de 1950 mostra os 8 melhores times do país chegando em Williamsport, Pensilvânia, brigando pela World Series da Little League. Os finalistas são Houston, Texas e Bridgeport, Connecticut. O arremessador de Bridgeport é o canhoto John Lewis, de 12 anos. Enaltecido pelos companheiros, ele segue os passos de Jack Robinson, que 3 anos antes superou a barreira da cor nas grandes ligas. Milhares assistem Houston vencer por 2-1. E a festa da vitória aparece no noticiário em um desfile realizado em Houston no retorno do time. No início dos anos 50, fortunas foram feitas vendendo entretenimento, lazer e diversão. Ninguém quer perder dinheiro. E até esportes com problemas de imagem podem render milhões. Lucros de outro jogo perfeito. 28 de fevereiro de 1949, Chicago Stadium. Mais de 20 mil fãs pagam para assistir Minneapolis Lakers contra Harlem Globetrotters. O público se encanta com a espetacular exibição dos Globetrotters. O time composto apenas por negros desafia estereótipos raciais com suas enormes habilidades. Times da recém-formada NBA jogam com os Globetrotters para aumentar o status da liga e sua renda. Porque agora, dinheiro é o nome real do jogo. Uma pesquisa de 1953 mostra que os americanos gastam 18 bilhões de dólares por ano em atividades de lazer. Desde esportes para assistir, até pesca e esportes de nicho como iatismo de areia. Milhões de famílias encontram seu passatempo favorito perto de casa, na pista de boliche. O jogo tem sido um passatempo popular entre trabalhadores por décadas, mas é contaminado por uma fama decadente. Garotos contratados para pegar os pinos caídos eram conhecidos por aceitar suborno de apostadores, até que a tecnologia transforma o esporte. O colocador de pinos automático torna o jogo respeitável e disponível 24 horas por dia. Uma campanha promocional do Congresso Americano de Boliche faz do jogo uma indústria de 350 milhões de dólares em 1958. Quatro 4.000 pistas de boliche são construídas anualmente nos Estados Unidos. Um número estimado de 22 milhões de americanos joga boliche com frequência, mais do que qualquer outro esporte.
O jogo rende 10 vezes mais do que os da liga de beisebol. Grandes jogadores como Don Carter são celebridades, filmado aqui com seu time patrocinado pela Budweiser. O primeiro contrato de $1 milhão não vai para um grande jogador de beisebol ou quarterback da NFL. Vai para Don Carter. Julho de 1956, Wethersfield, Connecticut. A família Barstow, os pais Robin e Meg. Danny, de 4 anos, David, de 8 anos e Mary, de 11 anos, são uma das 25 famílias americanas a vencer uma competição. A rua inteira sai para se despedir quando eles se preparam para as férias de suas vidas. Eles vão para o destino dos sonhos dos americanos. Um lugar que milhões de pessoas economizam para visitar. E se apresenta como o lugar mais feliz da Terra. Disneylândia. É o ápice do que começou em Coney Island. Colocar diversão à venda. E sua escala espantosa deixa as crianças Barstow perplexas. 1.100 pessoas trabalham na Disneylândia. E a câmera dos Barstow captura até um jovem Steve Martin fazendo mágica. O parque de 60 acres foi aberto em 1955 em Anaheim, Califórnia, com ingressos a $1 para adultos e 50 centavos para crianças. Mas para entrar em um dos 35 brinquedos, é preciso pagar mais. A cada esquina há uma oportunidade de comprar algo da marca. A exploração sagaz da Disney do entretenimento familiar faz do parque um monstro financeiro. Quase 4 milhões de pessoas o visitam no primeiro ano de funcionamento. Em 1957, seu lucro é de $1 milhão ao ano. É a personificação máxima da indústria americana do lazer. A versão de diversão da Disney se torna um icônico estilo de vida americano. Que pode ser comprado. Ele encerra uma evolução que fez do entretenimento e brincadeira os produtos que definem a vida americana no século XX.